Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, estudando bastante em casa, né? Aproveitando esse tempo aí para fazer também alguma atividade que vocês gostam de fazer, mas sempre colocando o estudo em primeiro lugar. Então, nós vamos corrigir semana 1, componente curricular Geografia, tá? Então, peguem aí lápis e borracha para fazer as correções e deixar no capricho, tá? Primeira questão, pede para a gente observar as imagens, né? Nós temos duas imagens, imagem 1 e imagem 2. Imagem 1, produção manual de remo no século XVIII na Itália. Segunda, grupo de mulheres conhecida como Filhas da Liberdade, que no século XVII, nos Estados Unidos, protestavam contra a dominação britânica, produzindo seus próprios tecidos. A ilustração é do século XX, né? O que nós temos que resolver dessas duas imagens? Primeira questão, quais diferenças você observa entre os processos de produção representados nas imagens? Então, lembrando lá, nas 3 revoluções industriais, né? E na evolução histórica, até chegar aí na Revolução Industrial. No primeiro, nós vemos aqui a fase do artesanato. Então, nós temos um artesão, ele trabalha sozinho, ele realiza todas as etapas aí da produção. No caso aqui, do remo. Segunda imagem. Na segunda imagem, nós vemos um grupo de mulheres, né, que estão trabalhando, fabricando o quê? Tecido. Cada uma delas realiza uma etapa aí dessa fabricação do tecido. Elas têm um conjunto de artefatos, né, de instrumentos simples que auxiliam e facilitam o trabalho aí dessas mulheres. Então, essas são as diferenças aí. Letra B. Na imagem 2, todas as pessoas parecem realizar a mesma atividade? Justifique. Não. Cada uma delas realiza uma etapa da produção, né? E com isso, há uma separação aí das atividades, certo? Elas vão trabalhando de acordo com as suas habilidades em fabricar o tecido. Letra C. Entre os tipos de produção retratadas, em sua opinião, qual produz mais e em melhor tempo? Por quê? A opinião aqui tem que ser unânime, né? Produção vai ser na segunda, vai produzir mais e em menor tempo. E por quê? Porque tem uma pequena divisão do trabalho, onde cada trabalhadora realiza uma etapa aí do seu trabalho, ok? Número 2, uma questão muito fácil. Vocês vão consultar o quadro que vocês têm aí no PET com as fases da primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. E aqui nós vamos trabalhar com a segunda Revolução Industrial. Então, pode até grifar aí, né, que facilita. Nós vamos trabalhar segunda Revolução Industrial, tá ok? E o que o autor pediu? Primeiro ele pediu para citar 2 elementos fundamentais desta etapa que acarretaram grandes inovações técnicas. O que acarretaram? Que trouxeram grandes inovações. Então, lá no quadro nós temos a invenção do motor a combustão, certo? Esse motor é o motor de Otto, que até hoje é utilizado, é um motor que precisa de um combustível para que as engrenagens funcionem. Temos aí a invenção da lâmpada elétrica, a invenção do telégrafo, do telefone, né? Lembrando que com a invenção da lâmpada, as fábricas passaram a funcionar não somente durante o dia, mas também à noite, porque havia iluminação para que os trabalhos acontecessem, tá? Letra B. Qual o período de apogeu desta etapa? Qual foi esse período mais importante dessa etapa? Então, o período foi de 1900 a 1950, ok? Terceira questão, nós temos um texto, certo? Um fragmento do texto que foi retirado da obra da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo, tá? Nós vamos ler, a indústria trazia consigo a tirania do relógio e a medida do tempo,
não em estações, semanas ou dias, mas em minutos. Como as pessoas não aceitavam espontaneamente esses novos costumes, tinham que ser forçadas por lei, disciplina, multa e salários baixos, que somente o trabalho incessante e sem interrupção permitia ganhar o suficiente para viver, tá? Então nós vemos aqui, ó, a indústria trazer consigo a tirania do relógio. O que o relógio faz? Ele vai medir o tempo, né? Esse medir o tempo passou uma grande transformação. Outro fator, né? A questão aí, as pessoas tinham que trabalhar, certo? E para elas trabalhar, o que acontecia? Tinham que ser forçadas por lei, disciplinas, multas e salários baixos, tá? Isso aí é muito importante a gente estar grifando aqui, certo? Agora nós temos uma pergunta com 3 questionamentos. Então, o primeiro questionamento, né? Que alterações a indústria trouxe para o ritmo do trabalho se comparada ao artesanato, né? Então, qual foi a alteração? Trouxe a questão da cronometragem das tarefas, certo? No artesanato tinha essa cronometragem e na indústria essa cronometragem ela é muito utilizada. E quando que passou a ser criada? Passou a ser utilizado, né, e criado com os princípios de administração científicas desenvolvidos por Frederick Taylor, né, que criou um modelo chamado de Taylorismo. E lembrando que lá na apostila está errado, que Taylorismo não é linha de montagem, tá? Quais mecanismos passaram a ser usados para que as pessoas aceitassem o ritmo do trabalho das fábricas, certo? Então, qual foi o processo aí? Então, as pessoas tinham de ser forçadas por leis, disciplinas, multas e salários baixos para poderem trabalhar e cumprir aí as suas tarefas num tempo cronometrado, tá? Você acredita que esses mecanismos seriam aceitos nos dias atuais? Justifique. Olha, gente, infelizmente esses mecanismos ainda são utilizados, né? Vira e mexe a gente vê na mídia notícias de trabalhadores, principalmente de imigrantes, que muitas vezes são forçados a um trabalho até mesmo escravo, tá? Não deveria acontecer, mas ainda acontece. Tá? Número 4, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o artesanato nos dias de hoje. Se possível, eu estou colocando aqui se possível, porque no período de pandemia não pode sair de casa, tá? Entrevistem algumas pessoas próximas que têm o artesanato como fonte de renda, tá? Então aqui em Cachoeira nós temos várias pessoas que mexem com artesanato, fazem muito crochê. Tem a dona Ana Betsa que faz os sabonetes artesanais, né? Tem o pessoal que trabalha com as colchas de retalho, tem a Estela, que é irmã da professora Rose, que trabalha também com artesanato. Aí vai perguntar lá, qual é o produto produzido, certo? Quais materiais são utilizados, né? Quais são as etapas da produção? Né? Considerando a questão técnica, quais são as dificuldades enfrentadas nesse tipo de trabalho? Tá? E quais são as vantagens do produto artesanal em relação ao produto industrializado? Então, olha aqui, no caso do crochê, vai ser linha e agulha. Quais são as etapas de produção? Então, você tem que saber qual é a peça que você vai fazer, quantidade de linha, né? Considerando a questão técnica, quais são as dificuldades enfrentadas? Então, muitas vezes a gente pega uma receita de crochê e ela não dá tão certo, então a gente tem que fazer uma adaptação, né? Quais são as vantagens? Uma das vantagens é trabalhar em casa, né? O produto sai personalizado de acordo com aquilo que o cliente deseja, certo? E aí vocês vão ver, pode ser que até mesmo na casa de vocês tenha alguém que mexa com artesanato, tá bom? Número 5. A número 5, nós temos uma chart, né? E nós vamos ver aí o que fala essa chart. Então,
Observem que ela tem aí 2 trabalhadores, né? Eles estão numa esteira, numa linha aí de montagem, tá? Então aqui relembro novamente que a linha de montagem ela não foi criada no Taylorismo, foi criada assim no Fordismo. Então vamos ler aqui, ó. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos, né? Então, o que acontece aí? Aqui é uma crítica, tanto ao Taylorismo quanto ao Fordismo, né? Porque, ao dividir as tarefas entre os trabalhadores, provocou uma alienação do trabalhador. O que é essa alienação? Ele perdeu a noção de todo o processo produtivo. Então, ele trabalhava aqui há 30 anos, mas ele não sabia o que ele estava aí fazendo, tá? Ele perde a noção de todo o processo produtivo, né? Conhece apenas uma parte aí desse processo. Então, vocês vão montar aí, vão redigir um texto aí, tá? Pode ser apenas um parágrafo bem caprichado, tá ok? Muito obrigada aí pela atenção, tá? Agora é hora de vocês registrarem as atividades, fazer com muito capricho, ótimos estudos. Até a próxima aula, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço.